Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira Médica. E hoje a gente está com a doutora Jaqueline, especialista em oftalmologia. Tenho certeza que vocês vão adorar conhecer um pouquinho mais da Jaque hoje. E a missão da Jaque é convencer a gente que a oftalmologia é uma especialidade com defeitos, tá? É brincadeira, ó. Oftalmo é uma especialidade muito concorrida. Eu tenho várias coisas boas, assim, pensando sobre, mas a missão da Jaque hoje é a gente entender os dois lados da especialidade, né? Vamos descobrir se tem o segundo lado mesmo. Mas... Então, Jaque, você fica à vontade, se apresente para o pessoal, e eu queria te pedir que antes da gente falar da oftalmo propriamente dita, que você conte um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer e, principalmente, assim, o que levou a Jaque a fazer oftalmologia, a escolher oftalmologia? Bom, então, obrigada pelo convite. É maravilhoso conseguir falar sobre a especialidade, lados bons, lados ruins, que existem, sim, é bom todo mundo saber. Então, eu venho de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na verdade, um certo interior aí, né, do Brasil, apesar de ser uma capital. Então, já existe um nível bom de medicina, de subespecialidades, o pessoal já tem feito esse movimento de se formar fora e voltar para a capital com mais conhecimento. E eu fui fazer minha residência, minha faculdade, tudo em Curitiba, na Santa Casa de Curitiba eu fiz. E foi a minha escolha por oftalmologia foi muito baseada em... Eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de executar. Então, a parte de clínica, neuro, cardio, já me gerava uma certa confusão, já não gostava muito, eu gosto de coisa prática. Então, assim, geralmente o oftalmologista tem mais esse perfil, né? De ser uma coisa bem dinâmica, senta, olha, a gente brinca que a oftalmologia a gente consegue descobrir o que o paciente tem sem ele abrir a boca. Então, ele sendo, não precisa falar, tem diabetes, não precisa falar nada, você consegue descobrir. Independente do estado mental dele, você consegue descobrir o que está acontecendo. Então, sempre foi nessa pegada mais direta. Então, eu vejo que, geralmente, quem acaba indo para a oftalmologia tem mais esse olhar aí de mais praticidade, de gostar de uma coisa mais dinâmica, sem muita fosforilação, ficar pensando, fazendo toda a anamnese, aquela coisa. E tanto é que no começo da faculdade, ali até por volta do 5º ano, eu até pensei em fazer plástica. Queria cirurgia para uma coisa mais de plástica, mas focando em enxerto, transplante, regeneração, né? Realmente você recuperar os problemas relacionados mais a defeitos ali, não necessariamente a parte estética. Mas tem um perfil diferente, né? A pessoa precisa gostar de cirurgia, precisa ser uma pessoa que faz a cirurgia geral antes. Então, eu acabei indo mais para oftalmologia, não aquela história linda, maravilhosa de conto de fadas, que a oftalmologia me escolheu, eu amo o olho. Mas eu aprendi a entender, eu consegui entender que essa é a minha área, sabe? Que essa parte, existe um mundo dentro dela, e que ela tem essa pegada dinâmica e realmente tem aí você consegue resolver o problema do paciente. Não precisa ficar pensando que tem retorno. Engraçado que você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas de fato a oftalmologia é uma especialidade bem objetiva na condução do paciente mesmo, né? O que eu fico pensando aqui é como é que vocês fazem para conciliar, vocês que são aí mais dinâmicos, mais objetivos, com aquela chatice de esse está melhor, esse está pior, esse está melhor, esse está melhor. Eu acho que o lado ruim das especialidades é só esse negócio de ficar testando o grau do povo. Sim, tem os macetes, Aí que tem oftalmologista que já não gosta de atender criança, né? Porque aí que o negócio se complica, né? Quando não consegue. Mas tem um exame que se chama retinoscopia, que quando o paciente não fala, ou por N motivos, né? Qualquer outro, mudo, enfim, qualquer problema, ele não fala ou não tem o cognitivo bom, a gente consegue descobrir o grau mesmo sem ele falar. Então, dá para dar um jeito aí, né? No esse ou esse.
Entendi. Tá, Jaque, então, fala um pouquinho para a gente como costuma ser a residência de oftalmo. Você pode falar sobre a residência que você fez, naturalmente, mas se ela destoar muito do que costuma ser, em média, as residências, é bom falar também como costuma ser. A ideia é o pessoal entender o que espera por eles quando eles estiverem lá, residentes de oftalmo. Sim, eu acho que é muito importante você pensar muito aonde vai fazer a sua residência. Não tanto pelo nome, mas pela segurança de que você vai sair da forma completa. Então, sim, existem residências em que você faz meio período, de segunda a sexta, meio período, e existe residência que você tem plantão, que você faz 12 horas, que não tem final de semana de folga. Então, é uma especialidade que tem extremos, tem vários perfis de residência. Então, por isso que não é sempre a que você for aprovado que você tem que fazer. Vale a pena você entender a qualidade do serviço. Então, existe alguns serviços, por exemplo, que não tem trauma, vale a pena você investigar se o serviço tem trauma. Existem locais que não têm atendimento infantil, pediátrico, então, por mais que você não queira fazer isso, né, atender criança, você precisa entender o que é um estrabismo, as malformações. É interessante que faça parte da sua formação. Por incrível que pareça, tem muita residência que não tem trauma, não atende urgência. Então, também é uma falha importante. E volume cirúrgico, né? Que precisa ter para você sair da residência, pelo menos sabendo operar uma catarata, entendendo alguns exames. Então, tem os dois extremos. Eu falo, investiga antes o lugar que você quer prestar, o perfil que você quer seguir, porque tem gente que fala, ai, eu não quero, não gosto de cirurgia, não quero saber. Mas às vezes você muda de ideia. Então, tenta sempre ir para o programa mais completo possível. Então, por exemplo, em Sorocaba, ou que foi onde eu fiz o meu fellow, né? Que é uma subespecialização que eu fiz em córnea e cirurgia refrativa, ou na maioria dos serviços aqui de São Paulo também, eles têm uma formação extremamente completa. Então, tem plantão de madrugada, tem pronto-socorro, tem atendimento infantil. Se tiver um Steven Johnson em UTI, ele tem que ir para a UTI ver também. Então, são serviços muito completos. Então, avalia bem. Às vezes, é tentador você ir para um lugar que, às vezes, você foi aprovado. A gente sabe que a prova não é fácil. Foi aprovado, mas pensa bem, porque tem muita gente que desiste quando presta num lugar que não é tão legal, ou que acaba fazendo uma outra residência. Então, eu digo isso, assim, conversa com quem já foi aprovado, com quem se formou no serviço, entenda ali melhor, e não precisa se assustar, porque tem os dois lados. Tem residências fáceis, residências do meio do caminho e residências bem puxadas. Então, tem para todos os gostos. Beleza. Então, isso certamente deve acabar fazendo uma diferença depois no mercado, ou você acha que não interfere tanto assim? Claro que uma boa formação em uma instituição muito boa chama atenção. Isso aconteceu comigo também. Então, quando eu voltei para Campo Grande, né, no interior ali, só de falar que você fez Santa Casa e fez Sorocaba, eles já querem você no time deles. Então, assim, é uma coisa que chama atenção. Mas, além disso, é muito ruim você sair de uma residência sem ter coragem de operar. Então, quer dizer que você passou 3 anos fazendo uma especialização e você não tem coragem porque não tem um número suficiente, nunca viu um paciente que é criança na vida, nunca viu um trauma. Do que valeu esses 3 anos? Então, é sim o nome que interessa, mas é também a sua coragem, você saber o que fazer, você encarar. Porque tem muita gente também que fala, eu sou do interior, lá não precisa de fellow, não precisa de muita coisa, só sabendo fazer óculos eu já consigo. Não é assim, é o contrário. Lá você vai pegar olho furado, anzol no olho, trapedrada, vai pegar de tudo. Então, tem que pensar bem em ter uma bagagem boa aí. Show de bola. Então, não é só fazer em qualquer lugar, né?
Então, você que está estudando para oftalmologia, estude mais, que você tem que passar em bons lugares. Tem. E tem E um tem que pouco saber um disso. pouco de radiologia também, por incrível que pareça, né? É? No pronto-socorro, quando tem perfuração, Entendi, perfuração ocular, você tem que pelo menos olhar ali uma tomografia e falar, meu Deus, tem bolha entendi. dentro do olho, não tem bolha. Muito bom, muito bom. Até porque poucos radiologistas dominam órbita na tomografia mesmo, né? E piorou na ultrassonografia. O que eu ia perguntar é o seguinte, que nas residências no geral, o R1 costuma ser mais puxado que o 2 e o 2 mais puxado que o 3, né? E geralmente a pessoa consegue ir se inserindo. Isso para oftalmo é verdade também ou não? O cara só consegue fazer oftalmo depois que ele termina a residência. E outra pergunta casada no mesmo sentido. Costuma ser uma residência que dá para conciliar com algum nível de trabalho ou não? Pô, faz seu pé de meia porque você não vai conseguir fazer nada durante a residência. Varia muito do serviço. Na grande maioria das vezes, os chefes não gostam que os residentes trabalhem com oftalmologia, pelo menos até você ser R3. Então, você até consegue trabalho, mas seria antiético. Assim, os chefes não gostam. Então, nossa, tem uns serviços que você leva advertência e tudo. Então, assim, realmente é bom ter bastante cuidado. E a partir do terceiro ano você já consegue trabalhar como oftalmologista nessas consultas mais óculos mesmo, às vezes mutirão, né? Alguma coisa mais tranquila. Mas muitos oftalmologistas, praticamente todos, em residência, até mesmo em fellow, ficam em plantão de pronto-socorro geral. Então, essa também é uma visão errada que todo mundo tem de oftalmologia, né? É oftalmologista, maravilha, acabou. Na verdade, não. Tem bastante gente que faz UPA, faz ambulância, mesmo na residência, no fellow. Até no fellow. No fellow Até no também, fellow. entendi, cara. Não, é bom saber. Então, ó, é um ponto negativo mesmo da especialidade, porque na rádio, por exemplo, da R2 a galera já tá caindo para dentro de ultrassom, de raio-x, de um monte de coisa. No fellow, muito difícil a pessoa trabalhar com qualquer coisa que não seja rádio. Eu até fui até lerdo, fui lento para fazer essa transição, porque eu trabalhava como clínico, eu era chefe de emergência, imagine. Aí até meu R3 eu dei plantão como clínico. Aí chegou no R3 eu fui e transicionei, né? Massa. Jaque, vamos lá. Nossa. Entendi até aqui. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta mais sobre o pós-residência. Como é esse mercado de trabalho para a pessoa que terminou a residência e essa coisa de, poxa, você falou um pouco sobre isso, mas essa coisa da volta para casa, se a pessoa foi fazer em outra cidade e ela está voltando, como é que esse mercado costuma abraçar essa pessoa? É uma inserção mais lenta, difícil, é uma inserção mais fácil? Por que eu estou perguntando? Porque nichos cirúrgicos, no geral, costumam ter inserções mais complicadas, né? E a oftalmologia não deixa de ser um nicho que tem muita cirurgia. Então, eu fico com dúvidas, embora tenha o aspecto clínico da oftalmo, como é que é essa inserção da pessoa recém-oftalmo? Não é muito fácil, mas eu vejo que se eu não tivesse feito uma subespecialidade, seria muito difícil, porque todo ano, em qualquer cidade, praticamente se formam 6, 8 oftalmologistas. Então, seria mais do mesmo. Você ter a mesma formação ou a formação básica, ir para uma cidade que nem sempre você tem conhecidos e disputar com quem fez residência lá, que já é colega do chefe, que o chefe já te conhece. Então, não acho fácil. Operar também não é fácil. É uma besteira, mas as pessoas encaram realmente como você está roubando nossos pacientes. Você tem. Se você vai operar, eu não vou operar, então isso quer dizer que
não tem espaço para os dois, por mais que tenha, quase sempre tem espaço para todo mundo, mas tem essa visão também. Por isso eu acho que você ter uma boa formação facilita muito. Para mim foi muito mais fácil. Eu não tenho ninguém na família oftalmologista, então eu não tenho nem know-how no assunto, muito menos de negócios no assunto, não tenho estrutura física de saúde, meu pai é ortodontista, então uma leve ideia, mas não tenho nenhum... A maioria das pessoas que fazem oftalmo tendem a ter alguém na família, né, porque ajuda muito. Então, eu precisava de algum local que me aceitasse, porque eu não tinha estrutura própria, nem meus pais, nem ninguém, nem amigos. Então, precisava de alguma forma também de destaque para eles me quererem lá. E ter uma formação forte facilitou muito. Eu consegui entrar em praticamente todo lugar que eu quisesse. Assim, no primeiro ano, eu já estava em todos os lugares que eu pensava em entrar. Só de ter o nome, sabe, da instituição, porque quando o nome é forte, eles sabem que você consegue encarar aí qualquer complicação até, né? Entendi. Isso é importante a galera entender. Onde você faz residência, você vai carregar aquele nome o resto da sua vida. Então, assim, se dedique para ser no melhor lugar possível mesmo. E essa outra coisa de ficar ou sair da sua cidade. Eu, particularmente, minha opinião é a seguinte: se você quer muito morar na cidade que você está e você quer fazer ali, beleza. Se não for nada horrível, absurdamente ruim, informação, né? Você tenderá a se inserir bem no mercado, porque fazer na cidade onde você está costuma ser fácil para se inserir. Mas se você vai sair da sua cidade e quer voltar para ela, não se você quiser ficar onde você for fazer, mas você quer voltar para a sua cidade, eu só acho que vale a pena se for para um lugar muito bom, se for para um lugar referência. Porque se você volta e você não volta com a referência no nome, aí você está ferrado, porque você está disputando com a galera que fez lá, e aí, sem referência por sem referência, você está muito atrás, porque você não pegou. A galera não te conhece, né? As pessoas não sabem se você é bom. Porque às vezes até o cara que fez no local, ele pode não ter feito num bom local, mas ele mostrou para os chefes ali que ele é bom ao longo dos 3 anos, que é o mais importante, é a confiança, né? Então, foi bom, já que puxar esse gancho, que deu a oportunidade de falar sobre isso. Bom, Jaque, então, eu queria que você resumisse, a gente já está encaminhando para o final, o que você entende, então, como principais pontos positivos e pontos negativos da oftalmologia? Pontos positivos, você tem demanda, você tem tem a necessidade em qualquer local. Por mais que não tenha hoje, em algum momento vai ter. Então, tem gente envelhecendo, tem gente crescendo que vai precisar de óculos, que seja. Então, tem demanda. Ponto positivo também, eu julgo essa objetividade. Então, é uma coisa que você consegue ajudar, de certa forma, pelo menos sair com quase um diagnóstico ou algum benefício clássico, alguma coisa assim. Olá, tudo bem? Você consegue, muitas vezes, fazer várias formas de atendimento diferentes. Então, tem gente hoje em dia que faz só estrabismo, tem gente que faz só cirurgia de catarata, tem gente que trata só de retina, tem gente que não quer operar e quer fazer só óculos o resto da vida, também tranquilo. Tem gente que quer só fazer cirurgia refrativa. Então, você consegue, apesar de nem sempre quem está inserido nesse meio, isso fica muito claro. E quem não está, isso fica difícil de entender. Mas existe sim, por exemplo, eu não tenho a menor ideia de retina. E a retina, muitas vezes, não tem a menor ideia de córnea. Então, você consegue mexer. Outra coisa, você consegue fazer ultrassonografia ocular só. Tem gente que vive só de ultrassom ocular, sendo oftalmologista. Ou tem gente que vive só de plástica periocular, palpebral, enfim, porque eles fazem o fellow de plástica. Então, tem várias saídas, tem várias possibilidades, isso também é um ponto positivo.
Um ponto bem negativo é o custo para entrar na especialidade. É um custo alto, a gente está falando aí de, no mínimo, 80, 100 mil reais para você ter um consultório básico, então é um custo alto. Até por isso as pessoas começam trabalhando em consultórios, né, de terceiros. E eu nem vejo que é uma necessidade. Hoje em dia, a gente tem hospitais muito grandes e muito fortes já em oftalmologia, né? O que, se você quiser criar um hospital seu, é uma dificuldade. Mas não é problema nenhum você não querer seu consultório próprio e entrar em um grande grupo, porque tem estrutura. E justamente como muitas vezes a gente acaba fazendo mais uma parte, menos outra, você tem vários outros colegas para discutir, às vezes cada um faz um segmento. Então, não é mais assim, a gente sempre tem essa ideia de, eu quero abrir o meu consultório. É extremamente caro na oftalmologia e é um baita, acho que é uma das piores especialidades para você querer abrir um consultório. Mas é o que eu falei, hoje em dia a gente tem total possibilidade de você entrar em um grupo, ter um extremo sucesso. Eu estou em 2 locais, por exemplo, em que não tem especialista em córnea, então eu entrei como especialista, já dreno essa parte dos atendimentos. Então, por mais que exista essa pressão financeira do custo, você tem possibilidade de trabalhar em algum local que já tem essa estrutura. Limita de certa forma, mas você já tem por onde começar, entende? Então é um baita, porém, mas tem por onde começar. Massa. Já aqui, última pergunta, e é a pergunta que eles mais querem saber, né? Então, no final, todo mundo quer saber essa perguntinha aqui. Como é a remuneração esperada média, uma média assim, do oftalmo lá no começo da carreira, está terminando a residência, e um oftalmo mais maduro, ali de 20, 30 anos de profissão. Então, é mais ou menos o que eles vão encontrar quando eles estiverem começando a trabalhar como especialistas e até onde eles podem chegar, ou pelo menos até onde a maioria dos oftalmos costuma ir. Uhum. Então, assim, começando bem do comecinho, assim, considerando o final do R3, talvez fazendo um fellow, ou seja, você não tem ainda 100% do seu tempo livre, ou seja, um R3, querendo sair do R3, engatando ali o começo, você consegue tranquilamente ganhar uns 10 mil reais por mês. Isso dá tranquilo. A partir do momento em que você realmente ficar 100% em função da oftalmologia para atendimento próprio, enfim, depende do que você souber fazer. Por exemplo, eu sei fazer cirurgia de catarata, eu sei fazer trauma, eu não tenho medo de pronto-socorro, ótimo. Cirurgia de catarata vai te garantir no SUS, vamos colocar no SUS, assim, remuneração ruim, 200, 300 reais por cirurgia, você fazendo uma vez por semana, consegue subir para 20, 30 mil também, dá para fazer. Também, outra opção, boa parte das prefeituras tem o atendimento da própria prefeitura ali, né? Um atendimento primário ali de oftalmologia, então você já teria um trabalho concursado, que te garante ali mais 6, 8 mil por mês, com 13º, com todos os direitos incluídos ali de um cargo público. Então, também é algo interessante, vai somando, né? Você consegue ir escalando aí dessa forma, fazendo ali, eu acho que 8 ou 12 horas semanais. Então, tem mais essa possibilidade para adicionar. Eu acho que o que é inegável é quem faz procedimento tem uma melhor remuneração. Independente do que for. Pode ser Botox em área periocular. Vai ter um melhor resultado financeiro do que quem vive só de consulta. Então, viver só de consulta em oftalmologia, a não ser que você seja uma grande referência em uma área clínica, é muito difícil. Os convênios são muito, muito ruins. Eu acho que isso para qualquer especialidade, né? Então, é complicado viver só de consulta e só por convênio. Mas a partir do momento que você puder fazer cirurgia, nem precisa ser algo muito complexo, pode ser retirada de uma pinta, retirada de um chantelasma, uma coisa pterígio, você já começa 100, 200, 300 reais a mais, junta 10 por dia, já dá 3 mil reais, 2 mil reais.
Então, dá para fazer aí, começar com uns 10 mil, depois dá para fazer 20, 30 e começar a escalar mais para cima na medida de complexidade de procedimento que você faz e de volume, né? Se você formar um grupo, aí você pode ir para 50, para 60, 70, vai depender do seu fluxo. Entendi. Então, o cara ali formou, ele está com 5 anos de que terminou a especialidade, provavelmente ele vai estar na casa dos 30, por aí. Uhum, exato. Show de bola. Não, é isso mesmo. Assim, pô, é engraçado que a gente vai conversando com as especialidades e toda especialidade acha que a outra ganha mais, né? Mas, na verdade, tá bem parecido, assim, são semelhantes. E o único que destoou até agora foi a anestesiologia. Meu Deus do céu. Anestesiologia. Os caras entram no grupo lá, Ave Maria. Mas o restante, eu estou chegando à conclusão cada vez mais que a pessoa realmente tem que se identificar com o estilo de vida que a qualidade, que a especialidade proporciona, porque a remuneração, mais ou menos, todo mundo consegue ir mais um pouquinho para lá, mais um pouquinho para cá. Não há grandes diferenças, pelo que eu estou vendo, não. E eu acho muito... Eu vejo muito... tem muita dificuldade, eu já falei isso várias vezes, né, aqui, por coincidência de diferentes formas, mas tem muita diferença, tanto em conseguir paciente, conseguir operar, te aceitarem em algum trabalho, de todas as formas, você se diferenciar de alguma forma. Pode ser na sua formação, pode ser sendo mais estudioso, pode ser fazendo mais cursos, participando de congressos. Você mostrar que sabe um pouquinho a mais gera diferença. Tem muita gente que é igual a todo mundo, sabe? Então, às vezes tem 10 oftalmologistas, todos muito parecidos, todos querem um emprego na sua clínica, mas se você se dedica um pouco mais ou resolveu estudar, tem uma pesquisa, tem uma publicação, fez algum estágio em um lugar diferente, isso já te diferencia bastante, e os pacientes veem isso, os donos de clínica veem isso, uma coisa vai levando a outra, sabe? Te facilita bastante o caminho. Legal demais, Jaque. Estamos finalizando, Jaque. Quero te agradecer primeiro por você ter participado, separado esse tempinho para a gente, para ajudar o pessoal que está aí assistindo. Eu queria te perguntar se você quer deixar suas redes sociais, falar um pouco do que você faz nas redes sociais também. Fica à vontade, esse momento aí é seu, tá? Claro, bom, eu sempre fui a pessoa que, desde que eu era adolescente, eu falava, meu Deus, eu nunca vou ser professora na minha vida, que coisa chata, fica com cobrança, e olha onde eu acabei virando, né? Eu acabei virando professora de residência, chefe de residência, coordenadora de residência, e agora tenho alguns cursos para oftalmologistas, para aprenderem um pouco a mais, né? Então, hoje em dia, eu tenho uma empresa de educação para oftalmologistas, que se chama Oftalmoinfo, essa é a minha rede social, Oftalmoinfo, e todos os cursos são voltados para as dificuldades que a gente tem no dia a dia. Então, tem curso de pronto-socorro, tem curso para interpretar exame, tem curso para passar no fellow. Então, para acompanhar realmente as pessoas que, assim como eu, também, às vezes eram perdidas, às vezes não tinha ninguém, oftalmologista na família, não tinha nenhuma porta aberta, não conhecia nenhum chefe em um grande serviço, tem muito medo de não ter sucesso, de não ganhar bem, de não ser aprovado no local que você quer, e às vezes tem alguém que já conseguiu, já chegou lá ajudando, facilita muito o processo. Show de bola. Jaque, brigadão, viu? Até a próxima. Obrigada a você e até mais, gente.